Na jornada que a gente sabe que é desafiadora de criar filhos, é muito comum nosso foco ir direto para o comportamento. A gente quer que as crianças sejam obedientes, respeitosas, educadas. Mas a perspectiva que vamos analisar hoje nos convida a olhar um pouquinho além, sabe? Para além da superfície, para chegar na fonte de onde vem todo o comportamento, o coração. Pois é, essa é uma frustração bem comum. A gente estabelece regras, faz correções, mas muitas vezes parece que estamos só apagando pequenos incêndios, sem nunca chegar na origem do fogo, não é mesmo? A boa notícia é que a fonte que a gente analisou sugere uma abordagem bem mais profunda e, olha, muito mais eficaz. Então, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai nos levar do problema, que é focar só no comportamento, até a solução prática. Vamos ver por que o coração é a essência de tudo, qual é a solução proposta e, o mais importante, como aplicar isso no nosso dia a dia. Vamos lá, nosso primeiro ponto. Querer um bom comportamento é universal, claro, mas a perspectiva bíblica que é apresentada na fonte aponta para uma origem muito mais profunda, de onde todas as ações realmente nascem. Esse versículo aqui apresenta um princípio que é fundamental na criação dos filhos. Se o nosso objetivo é uma mudança que seja genuína e que dure, o foco não pode ser só nas ações das crianças, mas no que está motivando essas ações. E essa ilustração aqui mostra bem a diferença. Focar só no comportamento é como cortar uma erva daninha sem arrancar a raiz. Ela sempre volta a crescer. Punir uma mentira sem entender o medo que está por trás dela é tratar só o sintoma e não a causa. O objetivo, então, muda completamente. Não é só ter crianças bem comportadas, mas sim crianças com corações transformados. E isso nos leva direto para a segunda parte. Se a proposta é focar no coração, primeiro a gente precisa entender o que essa palavra significa dentro da perspectiva que estamos analisando. Isso aqui é crucial de entender. Quando a fonte fala de coração, não está falando só de sentimentos. É como se fosse o centro de comando de uma pessoa, sabe? É da onde vêm as decisões, os pensamentos, os desejos e as motivações mais profundas. O próprio Jesus, como está registrado em Marcos, aponta o coração como a origem dos problemas. Isso só reforça a ideia da fonte de que a questão fundamental não está nas circunstâncias de fora, mas na condição de dentro. Segundo essa visão, as crianças, por natureza, já teriam um coração inclinado para o egoísmo e para a desobediência. A fonte compartilha uma história pessoal que deixa isso muito claro. O autor foi questionado pela filha sobre o que seriam as inclinações da carne. E ele respondeu perguntando: "Filha, quem te ensinou a mentir ou a desobedecer?" Ela disse que ninguém. E ele explicou: "Pois é, essas são as inclinações. São as coisas que a gente faz naturalmente, porque vem de dentro." Bem, se o problema está no coração, a solução também precisa vir de lá. Na nossa terceira sessão, vamos ver como a perspectiva do Evangelho, ou seja, a mensagem central da fé cristã, aborda exatamente isso. Essa é a promessa central que a fonte apresenta. Para os pais, isso significa que o objetivo não é ter um manual de regras para o bom comportamento, mas sim a boa notícia de que uma transformação interna radical é possível. A substituição de um coração duro por um coração sensível a Deus. Isso muda completamente o papel dos pais. O objetivo não é mais consertar a criança. Pelo contrário, cada falha, cada ato de desobediência se torna uma oportunidade para a gente ser um instrumento que aponta a criança para a necessidade de uma ajuda que vem de fora, de um salvador. Vamos agora para a aplicação prática. Com esse entendimento todo, o papel dos pais é reformulado. A gente sai de um policial do comportamento para se tornar um pastor do coração. Essa citação de Ted Tripp que a fonte usa é muito poderosa. Ela reforça que uma mudança só por fora, sem uma convicção por dentro, simplesmente não se sustenta. Se o comportamento é guiado pelo coração, então toda a criação de filhos deve se dirigir ao coração. A disciplina, então, ganha uma nova estrutura. Primeiro, ajudar a criança a ver a raiz do problema no coração. Segundo, mostrar as consequências. Terceiro, conduzi-la ao arrependimento. E, por fim, buscar a reconciliação. Como dá para ver, o foco muda de punição para um processo de restauração. Chegamos na parte mais prática. Como exatamente a gente alcança o coração? A fonte oferece algumas ferramentas bem úteis. Em vez daquele simples "não faça isso", a sugestão é usar perguntas que investigam. Perguntas como:
Por que você quis fazer isso? Ou o que você estava tentando conseguir com essa atitude? Ajudam a ir além da ação e a entender a motivação real por trás dela. Da mesma forma, essas perguntas aqui ajudam a descobrir os desejos que governam o coração. A fonte aponta que o mau comportamento muitas vezes vem de um desejo bom que se tornou controlador, algo que a criança sente que precisa ter a qualquer custo. E aqui a gente tem uma sequência de ações práticas. Primeiro, observar as reações à frustração. Depois que a poeira baixar, conversar com calma sobre o coração. Orar juntos, focando no desejo por trás do erro. Usar histórias da Bíblia para ilustrar essas questões do coração. E, por último, reforçar as motivações quando elas estiverem corretas. No final das contas, o resumo da fonte é este: criar os filhos com foco no coração não é sobre criar crianças perfeitas. É sobre ser um pastor que guia os filhos em direção àquele que pode, de fato, dar a eles um novo coração. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Para além do comportamento que a gente vê, das ações do dia a dia, o que o coração de uma criança está comunicando? Escutar essa mensagem pode de verdade mudar tudo.